Bendito dia para todas as pessoas. Hoje é dia 25/3 de 2023, 25/3 de 2023, são 6h30 e hoje o tema dessa leitura é autoestima, tá? Autoestima. É incalculável a importância da autoestima na nossa vida. É incalculável. Porque a gente esvaziou o sentido de autoestima enquanto sociedade para uma questão de aparência física, né? E aí eu vejo muitas pessoas sofrendo, inclusive pessoas que condicionam-se a determinadas ações, né, para conseguir um corpo perfeito, para conseguir uma aparência perfeita, e por dentro, na realidade, as coisas estão indo bem densas, né, de uma forma bem densa. Então essa leitura principalmente, acho que para quem deseja fortalecer esse sentido dentro de si, né? Algum desses dias para trás, eu disse em uma das leituras que quando a pessoa está muito triste, quando ela está num processo muito difícil, ela não consegue se olhar no espelho, né? Não consegue se olhar no espelho. É uma atividade, assim, muito difícil, muito dolorosa para quem tá vivenciando, para quem tá experienciando. E aí me traz assim uma reflexão muito profunda sobre o poder que a gente tem quando a gente olha nos nossos olhos, sabe? O poder que a gente tem de ser honesta, de ser efetiva, sabe? Isso é sobre efetividade também. Ter uma fala confiante na frente do espelho. Eu tenho uma grande amiga que trabalha com estética e ela fala assim que ela faz os procedimentos e logo após, né, o término do procedimento, as pessoas, em sua maioria mulheres, em sua grande maioria mulheres, as pessoas olham somente o procedimento. Pouquíssimas pessoas se olham, ou quando olham para os outros detalhes, dizem: ah, mas a minha pele tá feia, ou aqui tá errado, aqui tá assim, aqui tá assado. E esses fundamentos, né, esses processos de autocrítica, olha, a gente aprende sim, mas não funciona por muito tempo, né? A ideia é que a gente critique a si dentro daquelas coisas mais importantes, né? Tem muita coisa muito importante. Então essa leitura é para ver, para trazer, né, quais são os conhecimentos das cartas para esse momento presente, tá? Todas as leituras, elas são atemporais, podem ser acessadas a qualquer momento, mas a ideia maior é que elas sejam utilizadas, vivenciadas no momento presente, tá? Oráculo, por gentileza, 3 cartas. Por gentileza, 3 cartas. Já caiu uma, 2 e 3. Vamos lá. Interessante, saíram as mesmas cartas de, acho que ontem. No fundo do oráculo Iemanjá. A gente tem Oxumaré, Logum-Edé, Nanã e no fundo Iemanjá. E eu vou aceitar todas essas energias para a mesa, porque todas elas querem dizer alguma coisa muito importante, tá? Oxumaré é um orixá encantado. Por que encantado?
todas as outras energias, por exemplo, a mamãe Iemanjá. Iemanjá, ela está nas águas, né? Nas águas salgadas. Oxum é uma Iabá das águas também, das águas doces. Então você vai na cachoeira, no mar, você se conecta com essas energias. O Ogum Edé está ali entre as matas, as montanhas, os rios, né? Também Nanã está no reino das lamas, né? Ali onde a água e a terra se misturam. Só que o Xumaré, ele aparece em momentos, né, de energia do arco-íris. Ele está presente nessa dimensão quando chove-se muito e de repente o tempo abre, né? E aqui minha interpretação é sobre as tantas tempestades que passamos, as tantas situações difíceis que passamos, sabe? Tudo que a gente ultrapassa, sabe? Tudo que a gente persevera nessa vida. E tudo isso por uma visão de como que tem que ser um corpo, como que tem que ser uma mente, como que tem que ser uma fala, como que você se comporta para que as outras pessoas gostem de você. Tudo isso é, sabe, despotencializa toda a caminhada, descaracteriza toda a caminhada do ser humano. E todo mundo aqui que tá ouvindo, eu tenho certeza que tem uma história de vida pancada assim para contar. Certeza que passou por muitas situações ou ainda passa por muitas situações, que venceu muitas barreiras. E aí, quando se olha no espelho, só vê a casca, só vê a capa, porque existe por fora, socialmente falando, midiaticamente falando, existe uma função em nos deixar descontentes com a nossa aparência física, com o nosso corpo. Qual que é o sentido disso, né? Então ele vem muito forte nos momentos de transformação, né? Transformação da chuva, dessas águas, transformação das tempestades para um tempo bom, né? A gente olha pro arco-íris e é assim, todo mundo fica encantado. Não há uma pessoa que não se encante com o arco-íris, porque é essa renovação, é essa potência da renovação, é essa potência de perceber quanto que tudo aqui é mágico, sabe? É mágico, é tudo muito bonito. E quando eu falo esse tudo, ele não é algo externo, né? Ele tá dentro, ele está dentro. Logum Edé me vem muito numa potência assim de confiança, sabe? Perceber as emoções, perceber a movimentação das águas internas, compreender em que momento a sua autoestima ela foi dinamitada. Em que momento chegou alguém e disse: olha, o seu corpo não tá certo, você não aprende nada direito, você não faz nada direito. Quando foi que falaram essas palavras, né? Ontem eu fiz uma leitura de criança interior e aí me veio esse tema que eu já explanei em um grupo fechado com algumas pessoas e agora eu tô abrindo para que outras pessoas possam acessar e também se perguntar, sabe? Não é sobre me procurar para nada, não é sobre venda de curso ou de nada, mas é realmente da gente tecer um pensamento sobre essa potência da autoestima e sobre como ela é retirada de nós enquanto somos crianças, tá? Então, Logum Edé me vem trazendo muito essa força,
essa imponência de compreendermos que somos seres culturais, somos seres sociais, mentais. A cultura está dentro da sociedade e eu acho que perceber como que a nossa cultura de relacionamentos ela é estabelecida é de extrema importância. Perceber como tratamos as crianças, né? Como que a gente destrói a criatividade de uma criança, pedindo para que ela fique sentada horas e horas a fio, aprendendo coisas que organicamente, né? E aí eu já vou apelar um pouco para a ciência. Nem mesmo a ciência recomenda. Nem mesmo a ciência recomenda, porque diz que a gente aprende dentro de um período de 20 minutos. É mais fácil manter a concentração. Há alguns estudos que falam também sobre 2 horas. Ah, Luana, você está falando então que tem que reduzir o horário da escola para 2 horas? Pelo menos a parte teórica, gente. A criança precisa brincar, a criança precisa criar. A gente cresce e esquece de criar. A gente perde toda essa capacidade da mente imaginativa. E quando a gente imagina, fica imaginando pro mal. Fica imaginando o pior, o que vai acontecer amanhã, o que vai acontecer depois. Já deu tudo errado na nossa cabeça. E como que a gente quer que dê certo no externo, se já deu tudo errado aqui dentro? Então, essa autoestima, ela engloba muitas coisas. Não é só sobre uma situação física, não é só sobre uma situação espiritual, não é só sobre uma situação mental, é sobre muitas coisas, né? E Nanã, ela vem nessa. Bom, Nanã é velha, feiticeira, sábia, né? É essa invocação da anciã, invocação das próprias sabedorias. Ai, mas eu não sei nada, tô começando agora. Todo mundo tá começando agora. Não importa quantos doutorados, quantos mestrados, no que refere-se à experiência humana, todo mundo está começando agora. Como que você sabe disso? Conviva com pessoas, conviva, perceba. Pode perceber que não importa o tanto de conhecimento que a gente tem, se a gente não tem sabedoria para lidar com esse conhecimento, a gente só tem conhecimento. É só uma junção de palavras bonitas, sabe, de termos científicos, de formatos acadêmicos, mas e o que importa? Não estou dizendo que o estudo não importa, o estudo importa e muito. É através do conhecimento que a gente compreende como funcionam as coisas do universo, mas que tipo de estudo humano estamos fazendo? Quando a gente para prestar atenção no que é autoestima, o que estamos falando sobre autoestima? Porque a autoestima é instinto de sobrevivência. Se a gente não tem autoestima, todo o resto ele perde. Como que eu posso dizer? Ele perde a sua função de ser. Se eu não tenho autoestima, eu não sei qual é o meu caminho, eu não sei qual é o meu propósito, eu não sei o que eu vou fazer no dia. Eu não sei de nada. E não é que a gente precise saber de tudo, mas pelo menos assim acordar e pensar quais são as metas de hoje. Não é uma meta mecânica, tá, gente? Eu não tô falando de mecanicismo, porque responsabilidades todas as pessoas têm. A gente tem a responsabilidade de acordar, de preparar o alimento, de cuidar da moradia, de cuidar das crianças, de estudar, trabalhar, ajudar. Só que o que eu faço fora desse percurso mecânico? O que eu faço fora desse lugar que me disseram que eu tinha que ocupar? Entendem? Por gentileza, tarô 3 cartas. Aqui eu tô sentindo muito forte também a energia de Isis, viu? Vai pegar no oráculo, no tarô
egípcio, já me veio ela na mente. Pesquisem meditações de Isis para elevar a autoestima. Quem conhece arquétipo, quem trabalha assim as funções, os fundamentos dos arquétipos, gente, é muito importante estudar esse arquétipo com profundidade, tá? Arquétipo não tem botão de liga e desliga. Então, eu vou usar aqui a Cleópatra, ligo. Eu vou desusar a Cleópatra, desligo. Não tem isso, tá? Não tem isso. Estudem a história do arquétipo, estudem principalmente as sombras, porque é um ponto importante. Quer usar o arquétipo de nossa, tem tantas deusas, tantas energias, tantas divindades, enfim, o nome que for não importa. Tantas e tantas que a gente pode se conectar, só que é importante estudar a sombra. Não adianta a gente pensar que a gente vai ativar o arquétipo da Cleópatra e ficar rica amanhã, e ficar sensual amanhã. Perceba quais são as sombras, perceba quais são as dificuldades que aquela energia vivenciou, experienciou aqui na Terra. Nefertiti também, porque a sombra delas é pesada, tá? Tem que estar forte, firme no propósito para poder aguentar o rojão. É mal? Não, também não é mal. Não quer dizer que é mal, não precisa temer, né? Não precisa temer, mas precisa entender que todos nós, todas as energias, né, aqui, consciências, elas estão em processo de evolução. E evolução não é ser melhor do que ninguém, evolução é constituir as nossas próprias complexidades. A partir do momento que eu me torno complexa, eu me torno abrangente. E isso é simples. Isso é simples, é estar integrado com as forças da natureza, é respeitar a água, é respeitar o animal, é respeitar o próximo. E principalmente, sobretudo, respeitar a si. É aí que a gente chega na autoestima. 3 cartas, por gentileza. Olha lá. A regeneração. A regeneração. Nossa, essa carta é muito interessante porque ele tá... Tem algo que caiu e ele tá segurando esse algo. Embaixo tem um trigo, sabe? A regeneração é a prosperidade querendo se manifestar nos nossos caminhos e por muitas vezes a gente ignorando aquela prosperidade, sabe? Querendo ficar no mesmo lugar, na zona de conforto. Mas tá muito desconfortável. Eu vejo vários memes aí. Então você quer me dizer que eu tô na zona de conforto, mas tá desconfortável aqui? Alguma coisa nesse sentido? Eu esqueci como que as palavras estão ali compostas, mas é assim, sim, a gente se acomoda. A gente se acomoda com aquilo que incomoda a gente. E aí, sair desse lugar é complexo mesmo. É por isso que o autoconhecimento ele é tão importante. Porque é como se a gente fizesse um estudo das ações diárias que são nocivas. É nocivo. O que eu faço todos os dias que é nocivo para o meu corpo? O que eu não faço todos os dias que poderia apoiar nessa minha transmutação? O Xumaré está aqui segurando 2 serpentes, né? É transformação. É momento de transformação e a gente está falando disso para 6 meses, tá? Daqui 6 meses, em 6 meses, essa energia ela fica... A partir do momento que a gente desvenda uma energia, que a gente abre, consulta uma energia, como acontece com o tarô, é preciso da ação.
É preciso mudança. Se não tiver mudança, não adianta consultar o tarô. Porque normalmente a gente está esperando respostas confortáveis. Ai, você é filha de não sei quem. Você tem, sabe, tal coisa aqui que vai te ajudar. Tem tal dinheiro que vai chegar. Tem tal não sei o que. Se a gente não se movimenta, se a gente não muda, se a gente não tem uma ação diferente daquilo que todos os dias fazemos mecanicamente, as coisas não mudam. Não adianta consultar tarô, não adianta consultar búzios, toda todas essas ferramentas, elas tornam-se obsoletas diante do pensamento humano. Não vence, não vence. O tarô não tem força de mudar a vida de ninguém. Apesar dele ser extremamente potente, de falar tantas coisas importantes, ele não tem força. Eu sou aqui somente um canal de transmissão com os meus conhecimentos. Eu sou um canal de transmissão, mais nada. Certo? Então é um momento de regeneração. Olho aberto nos próximos 6 meses. Com a alimentação, com a nutrição, sabe? É papo de nutrição, gente. É nutrir-se tanto em termos de alimentação, quanto em termos de pensamentos, companhias. Ah, eu fui aqui nesse lugar, voltei sobrecarregada. Eu encontrei essas pessoas aqui, eu não me sinto bem nesse lugar. Ouça seu corpo, ouça sua intuição. Estabeleça um canal de comunicação com aquilo que o seu eu interno diz para você, porque normalmente dentro de nós já reside todas as ferramentas que a gente precisa. Então o que vem de fora só vem para lembrar, só vem para estimular aquilo que já mora dentro da gente, né? Mais uma carta. Então essa regeneração é uma regeneração próspera, hein? Axé. O pensamento, olha lá, tá vendo? O pensamento é a carta número 44. Número 4, 2 vezes, né? Base, estrutura. Tem que ter um pensamento forte, altivo. Tem que ter consciência de como acessa esse fluxo de pensamentos. Tem que ter consciência disso. Lapidação, sabe? Aqui é sobre se lapidar mesmo. É sobre pensar, não é pensamento positivo. Ai, o mundo tá desmoronando aqui ao meu redor e eu tô aqui pensando positivo para minha situação mudar. Isso não funciona. Isso não funciona. Esse tipo de pensamento mágico de eu vou ficar aqui fazendo mantra, eu vou ficar aqui fazendo meditação, eu vou ficar aqui estudando o signo e não vou mudar. Vou esperar que o universo se ajuste para poder melhorar a minha vida. Não vai, não vai. Se você tá esperando isso, esquece. Você pode ter sorte, mas o universo ele tem muita coisa para fazer, ele depende da sua ação. Ele depende da sua ação. E quando a gente não age, quando a gente fica na mesma, sabe, no mais do mesmo, na mesma frequência sempre, no mesmo pensamento sempre, na mesma estrutura sempre, ele dá um jeito de se movimentar para que a gente perceba situações que a gente não está percebendo. Então não existe castigo, tá? Não existe castigo. Existe ampliar a visão, enxergar as coisas de uma outra forma, por um outro ângulo, perspectiva.
Às vezes o nosso olhar, a nossa mente, ela engana a gente. Também, em alguma das leituras eu disse sobre sermos, né? Há um estudo sobre somos seres. Nossa, ficou estranha essa forma de falar. Sobre sermos seres inconscientes. Há um estudo de 12% de consciência, todo o resto inconsciente. E aí eu acho que até por isso Iemanjá se apresentou aqui. Liberdade, gente, depende de autoestima. Se a gente não tem autoestima, a gente não é livre, principalmente no pensamento, sabe? Porque sem autoestima, a gente duvida de si e espera a aprovação do outro. E não é que a gente vai fazer, eu vou sair por aí fazendo, falando, tudo que eu, sabe? Tudo sem métricas. Não é isso. Para se ter liberdade, é preciso ter disciplina. E para ter liberdade, também é preciso ter autoestima. A função de uma coisa está conectada na outra. Elas caminham juntas, nenhuma é melhor do que a outra, nenhuma é maior do que a outra, mas todas caminham juntas, né? E tudo isso depende de um processo, um mergulho muito profundo, tá? A versatilidade, ó. A versatilidade veio abaixo de Nanã. O que é esse arcano vem me dizer? É assim, ó. E aqui a gente pode, e já vou adiantar, portal 444. Pesquisem, numerologia do 444. Ser versátil é poder olhar as situações de vários ângulos, sabe? Eu tô aqui triste, eu tô aqui, nossa, acordei assim com um sentimento, com uma angústia, não tô sabendo lidar, certo? Não consigo pensar nisso nesse momento, certo? Hoje é dia 25/3 e hoje tá acontecendo isso comigo. Faz um café, faz um suco, faz um chá, se acolhe, toma um banho de erva, acende um incenso, arruda, alecrim, defuma a casa, acende uma vela, passa um rapé, organiza o corpo físico primeiro. Depois de fazer o que sentir no coração, porque aqui, gente, é o que sentir no coração, não é o que o outro manda, viu? É o que sente no coração, é o que faz sentido para si. Eu gosto muito de incenso, eu gosto muito de aromatizantes de ambiente, porque o cheiro ele é muito importante na minha experiência humana. Gosto de entregar meu cafezinho pro preto velho, com muito amor, muito carinho. Gosto de acender vela. Gosto de rezar na Capela das Almas de segunda-feira. São as minhas ferramentas, tá? Tem pessoas que gostam de ir pra academia. Tem gente que gosta de passear com cachorro. É tornar, sabe? É tornar dessa atividade algo para si. Perceber o que reconecta com a essência. E daí então, né? E daí então, sente para pensar. Meu despertador. Sente para pensar, para refletir, né? Trazer as reflexões. Por que eu tô sentindo isso? Melhorei?
Se eu melhorei, de repente nem era algo do meu sentimento. Às vezes era alguma dopamina, endorfina, serotonina que precisava ser estabilizado. Então, manter essa consciência de paz, manter esse tratado com a própria paz, sabe? Porque é um tratado com a própria paz isso. Evitar assuntos densos nesses dias. Olha, hoje eu não consigo lidar com isso, hoje eu não consigo lidar com a situação do mundo. Tá tudo bem. Se cuide, depois você volta. Às vezes a gente precisa desse momento de respiração para resgatar. Tem um grande amigo que ele diz assim para mim, que no fundo do poço ainda existe um porão. Eu já contei isso para várias pessoas, mas eu acho muito massa esse pensamento, porque realmente, gente, eu já cheguei nesse porão do fundo do poço. E é escuro, sabe? É escuro, é denso. Não tem um brilhinho, não tem nada ali pra gente se pegar. E vejam só vocês essa metáfora. Quando a gente tá no porão do fundo do poço, que tá tudo muito escuro, você caminha correndo no escuro? Já teve essa experiência de desligar a luz de algum ambiente e caminhar dentro desse ambiente? Não, a gente não vai caminhar correndo. A gente caminha devagarinho, vai tateando as coisas, vai pisando, vai olhando, sentindo o ambiente, percebendo onde está pisando. Porque se você ganha uma vela dentro desse porão e você caminhar correndo com essa vela, você não vai conseguir iluminar. Tô sentindo muito forte a energia do eremita aqui. Você não consegue caminhar. Então o eremita ele tem sabedoria, ele caminha como? Devagar, prestando atenção, iluminando ainda que seja só aquele pedacinho ali da frente, iluminando ainda que seja isso, ele vai firme no caminho, ali no momento presente, né? Pode perceber que quando a gente ganha uma vela para iluminar esse porão escuro, ele só ilumina o caminho. Não é a mesma coisa que acender a luz e iluminar todo o ambiente. Então, tudo isso parece não ter conexão, mas vejam só vocês dentro de si se faz sentido. 3 cartas, por gentileza. A gente vai se encaminhando para a segunda parte. Na segunda parte já tem o que poderia ser um desfecho, mas é impossível ter um desfecho, gente. É impossível, porque nada tá parado, tá? Eu vou falar isso em todas as leituras. As reflexões trazidas pelo tarô, pelos oráculos, pelos búzios, elas são energias que se alteram-se, que renovam, né? Então, é importante ter conhecimento. É importante demais ter conhecimento dessas coisas. Já viraram 3 cartas. A oferenda, a duplicidade, essa carta também saiu ontem, e a comunhão. Eu acho que essa carta também saiu ontem, hein? A recapacitação. Olha, é sobre pensar. Essa carta da oferenda não é oferenda para nenhuma energia externa. É você perceber o orixá que vive dentro de você, sabe? Muita gente pode até dizer que é uma blasfêmia pensar nisso. Mas tem uma fala muito bonita de energia de Ifá, né? Tradição iorubá, que diz assim, que cabeça ruim não entra orixá. Em cabeça ruim não entra orixá. Então, como que a gente deseja lidar com energias tão especiais, e aqui eu tô falando de todas as energias, Mãe Maria, Buda, Cristo, Krishna, Lakshmi, Kali,
Ísis, as mães escuras, as Iabás, as Mametos, as Gaiacus. Eu tô falando aqui de muitas energias. Como que a gente quer fazer valer as nossas conexões com a espiritualidade? Tem que cuidar de si, tem que cuidar do cavalo, tem que cuidar do corpo, tem que trabalhar a mente, tem que trabalhar a visão para perceber que o nosso corpo não é essa casca aqui. Isso não significa que deve se deixar de cuidar de si, mas a primeira coisa é amar, sabe? É olhar e falar: caramba, como eu te amo, como você é importante. No espelho. É muito difícil falar isso quando a gente tá triste, quando a gente tá nesse porãozinho do fundo do poço. É muito difícil. Mas se tem uma coisa que a gente aprende no fundo do poço, não vou romantizar com a palavra força, ser forte, não vou romantizar não, tá? Mas eu vou dizer que no fundo do poço a gente aprende a reconhecer a nossa capacidade de regeneração. O nosso corpo regenera todos os dias. Todos os dias a gente perde células, fios de cabelo, cílios, unhas. Todos os dias a gente está em regeneração. Não há como ter uma conexão com a autoestima sem ter ciência da regeneração que acontece a todos os momentos. E sem se entender dentro dos processos para manter-se calma, para manter-se equilibrada no caminho do meio, tá? A duplicidade hoje ela me vem com uma energia diferente. Hoje ela me vem com uma energia diferente. Essa duplicidade, ela tá sabe? As nossas condutas, às vezes, elas são muito implícitas pra gente. Às vezes a gente não percebe as coisas, o negócio tá bem ali na nossa frente, a gente não entende. Porque temos visões que todo significado, todo sentido que a gente dá para alguma coisa, ele acompanha uma situação cultural, uma situação emocional, ele acompanha um sentido que tem só ali dentro de cada pessoa. Então eu posso falar assim para alguém: olha, eu tenho amor por você, eu te amo, né? Eu te amo. E aí, de repente, se essa pessoa ela não me conhece, ela pode ficar assustada. Ela pode ficar assustadíssima, falar assim: uai, mas nem me conhece, como é que me ama? Quer casar? Meu Deus, deixa eu fugir dessa mulher porque ela é doida, né? E, meu Deus, é muito doido que a gente sinta medo de falar para as pessoas que ama. É muito doido isso. É muito doido que a gente esteja se relacionando com uma pessoa e a gente não tenha desejo de cuidar, sabe? De cuidar principalmente de si e do que acontece entre um e outro. Gente, não existe anestésico pro amor. Quando eu anestesio o amor, eu anestesio todas as outras situações. E aí eu vou falar uma coisa pra vocês muito séria. Sair da anestesia dói muito. E normalmente a movimentação das coisas, ela abre possibilidades de sair dessa anestesia de uma forma bem caótica, que é realmente para a gente poder entender, acessar
aquele conhecimento e transmutar, sair dessa lição. Cada vez que uma coisa se repete na nossa vida, ela vai tomando força. Cada vez ela toma mais força, porque é para dizer assim, é como se a vida pegasse a gente e desse um chacoalhão. Olha, sai daí desse lugar, sai desse pensamento, faça outra coisa diferente. Vai para o parque, coloca seu pé na terra, toma banho de chuva. Não tenho cachoeira perto de mim. Pensa nas possibilidades de ir num parque onde tem um lago. Olha, percebe como que a natureza se comporta, como que os animais se comportam. Isso é espiritualidade, gente, não precisa ter religião. Não, não, sem nada contra a religião de ninguém, pelo amor de Deus. Cada um sabe o que é melhor para si, e isso é de extrema importância também que a gente respeite, mas do que adianta eu ir num espaço sagrado, fazer minhas orações e chegar em casa e ser outro tipo de pessoa, ir num mercado e não ter cuidado com as pessoas, e dirigir no trânsito e não ter cuidado na fala, na ação, na emoção também, porque às vezes uma pessoa deseja tanto mal para outra que acontece ali bem na frente, sabe? O carro bate. Para que isso? Então, o exercício da espiritualidade, ele é da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. Se acordou, tomou café, almoçou, é olhar para um irmão que está na rua pedindo apoio e fazer o máximo que você puder, ainda que o máximo que você possa fazer seja bom dia. Bom dia, a invisibilidade ela mata. Há pessoas que desejam se tornar invisíveis e aí não há o que a gente possa fazer. Mas tem muita gente querendo ser vista, tem muita gente querendo ser ouvida. Entregar uma escuta boa pro outro, sabe? Entregar um abraço bom pro outro. E aqui eu já tô na comunhão. Interessante. Recapacitação, tá? No fundo do deck, então são os pensamentos novos, né? São essas novas possibilidades do dia a dia. Cada pequena coisa que a gente mude, tá? Cada pequeniníssima coisa que a gente mude todos os dias nos leva para uma nova ação, para um novo pensamento, para uma nova estrutura, para um novo sentimento. Então, olhe no espelho e perceba quão grandiosa é a sua caminhada, o tanto que você já fez, o tanto que você já sabe, puxa. Perceba-se, reconheça-se, né? Reconheça-se dentro de todo esse caos que nós somos, que o universo ele é caótico. Não tem como ser diferente. Ele precisa de atrito para acontecer, tá? Ele precisa de atrito para acontecer, mas isso não significa que a gente necessite viver no atrito, tá? Isso significa que a gente pode fazer o quê? Olhar para toda essa situação e aprender, investir a mente, investir o espírito, investir. Gente, não é nem dinheiro, viu? O tempo. Investir o tempo no aprendizado de si mesmo. Ao invés de ter um ídolo, ao invés de ficar
acompanhando a vida do fulano de tal do futebol, a vida do não sei quem de não sei o que. A gente faz muito isso quando é adolescente, né? Gosta tanto da pessoa que sabe tudo da vida dela, mas é como se a gente tivesse que se tornar esse objeto de estudo, tá? Vou pedir aqui uma carta, por gentileza, do Caminho Sagrado. Uma carta na energia da leitura de hoje, autoestima, uma mensagem, uma palavra, uma reflexão. Eita. Bom, veio o Campo da Fartura e a Cerimônia do Peiote. Eu vou aceitar as duas, porque quando cai assim é porque tem alguma coisa para falar. Campo da Fartura é a carta número 38. Vamos lá, 38. Carta número 38. Campo da Fartura. Abundância para todos, fome, dor, nunca mais. O grande mistério tem afeição pelos filhos da terra e os alimenta com a eterna chama. Filhos da terra, confiai de novo. Sede gratos e tecei louvores. O campo da fartura continuará a sustentar-nos em todos os nossos dias. A cornucópia está repleta de uma profusão de ideias, talentos, roupas, experiências, comida, companheiros e sentimentos que deverão atender às necessidades dos filhos da terra. Se a carta do Campo da Fartura apareceu em suas mãos hoje, você está tendo garantias de que tudo aquilo que você necessita neste momento está se manifestando. Todas as suas necessidades serão atendidas. Comece a agradecer agora, antes mesmo que isto se materialize. Mostre ao grande mistério a confiança que você deposita em seu próprio processo, deixando de lado qualquer dúvida que ainda possa ter. Volte novamente a ser uma criança. Não tente limitar a maneira pela qual a manifestação física ocorre. A fonte original opera por vias misteriosas, colocando em nossa trajetória as pessoas, os lugares e os objetos que responderão integralmente às nossas necessidades. Nós somos solicitados a lembrar as diferenças entre necessidades verdadeiras e muletas materiais, que são meras ilusões de felicidade. De todas as maneiras, o campo da fartura nos recorda do nosso direito divino a termos nossas preces ouvidas e nossas necessidades atendidas. Belíssimo. Agora o número 4 é a cerimônia do peiote. Quando o espírito do povo se rompeu, quando o búfalo deixou de vaguear, quando todas as nossas terras foram tomadas e nós não tínhamos mais casa, o reflexo do pássaro da água dos universos interiores nos indicou novas aptidões e nos trouxe de volta a esperança. Se o pássaro da água acabou de sobrevoar o seu caminho, trazendo-lhe a carta da cerimônia do peiote, você está sendo convidada a tomar consciência do seu próprio espírito imortal. Encontre a abertura do universo para adquirir novos talentos que possam ajudá-la a crescer. Afaste qualquer sentimento negativo que esteja impedindo de desenvolver novas habilidades e passe a utilizar os seus próprios talentos da maneira mais abrangente possível. A carta da cerimônia do peiote pode ajudá-la a perceber que as oportunidades para expandir-se e alcançar o âmago do seu próprio ser estão agora, mais do que nunca, a seu alcance. Novas oportunidades abrem-se à sua frente e este é um bom momento para fazer aflorar todo o seu potencial criativo. Ao vencer a limitação criada pela sua própria mente, você passará a descobrir novas habilidades e perceberá que todos os objetivos podem ser alcançados. Lembre-se sempre, a decisão de atacar corajosamente os próprios medos representa o primeiro passo em direção ao caminho sagrado. Gratidão, lindo dia e bom final de semana.